Fala galera, Simões aqui na área. Eu trouxe um tema novo aqui para vocês. Eu estava com vontade de trazer esse tema faz um tempo já. É uma dúvida que eu vejo que muita gente tem e vejo também muita gente cometendo erros, tá? É uma coisa relativamente simples. Então quero trazer para vocês aqui da forma mais objetiva possível. Vamos lá. Eu tenho uma mão aqui que eu estava estudando e a minha dúvida é se eu poderia dar bet fold com essa mão, com esse Ace 4, como eu montaria esse range, se eu jogaria tudo em chove, se eu teria opens ainda, etc. Tá? Essas não são as minhas dúvidas, na verdade, mas são possíveis dúvidas que vocês podem ter numa mão como essa, ok? Então gravem aí bem na cabeça de vocês os stacks, tá? E vamos pensar como que nós vamos construir essa estratégia aqui depois de rodar a mão, né? Mas a primeira coisa é rodar a mão e ver como que o GTO se comporta nesse spot. A partir da resposta GTO, nós vamos criar variações, adaptações, exploits, mas nunca sem antes saber o GTO do spot. O GTO vai ser a base de tudo, ok? E aí muita gente quando vai rodar esse tipo de mão aqui se perde nessas configurações aqui, beleza? Hoje eu vou focar simplesmente nessas duas opções aqui, Fixed Number of Samples ou Until CI value is reached. Não vou aprofundar muito no significado de cada coisa, tá? Mas só na parte prática mesmo, só no que essas duas opções elas influenciam para nós, beleza? Fixed Number of Samples, ele vai apresentar essa segunda opção aqui, onde nós vamos colocar o número de samples, beleza? Esse fixed é tipo pré-definido, né? Um número pré-definido de samples. Se não me engano, cada um que a gente coloca aqui representa 1 milhão. Então ele vai rodar essa mão, o solver contra solver, dois adversários fictícios ali, eles vão jogar essa mão 1 milhão de vezes. Se eu coloco 1000, ele vai fazer 1 bilhão. Eu acredito que é isso. Então, é em milhão. É em milhão mesmo. Então qualquer número que a gente coloca aqui, você multiplica por 1 milhão e esse é o número de interações que ele vai fazer de um player contra o outro. Beleza? Então, antes disso, a gente tem. Eu vou passar bem rapidinho nessas outras configurações aqui. Isso daqui é o escopo, ou é a abrangência do cálculo. Ele pode ser full tree, ele vai calcular tudo isso daqui. Ou ele pode ser selected subtree. Quando você coloca selected subtree, e é isso que a gente vai fazer dessa vez, eu vou selecionar a primeira ação da minha posição. Então, se eu estou no CO, eu tenho duas ações aqui como eu mesmo configurei, né? Tem o Open, tem o Chove. Eu vou colocar o Open, vou vir aqui no playzinho para rodar a mão e vou colocar Selected Subtree. O que ele vai rodar? Daqui de onde está selecionado para baixo e também para dentro, ou seja, nessas novas camadas que abrem quando a gente clica nas interações. Beleza? Então isso daqui é uma forma de economizar tempo, tá? E eu uso muito essa função, beleza? Principalmente se eu quero estudar, por exemplo, o meu CO, então eu faço um node lock pensando que o Big Blind é um cara que vai reestilar muito. Então eu venho aqui, faço o node lock, e aí depois disso eu venho direto aqui na minha resposta do CO. Se eu quero ver se eu quero ver o meu call contra ele, por exemplo, e se eu não quero recalcular o meu open raise, eu venho direto aqui e coloco o Selected Subtree. Então, uma mesma simulação, eu vou vir nesse botãozinho verde aqui 3, 4, 5, 6 vezes, beleza? E vou trabalhando essa simulação por dentro dela, exatamente nos pontos que eu quero ter as respostas, beleza? Bom, as outras funções aqui, Reset Regret, isso daqui ele vai... quando você roda a mão, ele produz um efeito na simulação, ele faz os cálculos aqui, e quando você vai rodar de novo, se você marcar essa opção, ele vai resetar a sua simulação ao zero. Ou seja, como se você nunca tivesse rodado ela antes. Beleza? Reset Strategies diz respeito simplesmente à visualização, a isso daqui. Ok? Então, normalmente numa simulação, eu uso esse Reset Strategies uma, duas, no máximo 3 vezes.
cada vez que você usa ele, ele vai deixar isso daqui mais limpo. Essas frequências quebradas, elas vão sendo limpas, elas vão ficando mais sólidas e menos quebradas quanto mais você liga, quanto mais vezes você usa essa função aqui, beleza? Isso é bom até um certo ponto, mas por outro lado, isso aqui pode mascarar uma simulação que ainda tem poucos samples, uma simulação que ainda precisa de mais tempo para ser rodada, beleza? Então, recomendo que vocês não usem muito isso daqui, limitem a 2 vezes, beleza? Se você precisar rodar a simulação várias vezes, não tem problema, desde que você não marque essas caixinhas aqui. Esse Reset Regret, ele é importante quando você vai fazer node locks e digamos que você fez um node lock contra um Big Blind que reestila em excesso. Então a sua simulação saiu do zero e foi em uma determinada direção, ok? E aí depois você faz um outro node lock com o cara reestilando pouco. Então agora a tua simulação ela foi para o lado oposto. Então vamos pensar matematicamente isso. Se eu estou num ponto zero e aí eu faço um node lock que leva a minha simulação lá para o -10, beleza? E agora eu faço um novo node lock que leva a minha simulação para o 10, para o 10 positivo. Se eu partir do -10, a diferença é 20. Se eu partir do zero, a diferença é só 10. Ou seja, toda vez que você for fazer um novo node lock em uma direção muito diferente da que você vinha trabalhando, você usa o Reset Regret, porque daí ele vai começar do zero e isso é mais próximo. Agora, se você fez um node lock com o vilão overfoldando, e aí você quer fazer um novo node lock um pouco diferente, mas ainda é overfold, ainda está na mesma direção do node lock anterior, então você não vai utilizar esse Reset Regret, beleza? Bom, vamos voltar então para as nossas para as 2 opções que a gente tem aqui quando se trata de definir o quanto tempo nós vamos deixar essa simulação rodando, tá? Nós temos 2 opções então. Esse Fixed Number of Samples, eu já tinha falado o que significa ele, né? Mas é basicamente você vai deixar um número X aqui, beleza? E a principal dúvida que eu vou responder nesse vídeo vai ser quanto deixar, qual vai ser esse número, né? Beleza. E a segunda opção é Until a CI Value is Reached. Esse CI, ele é basicamente uma medida que diz o quanto a sua simulação está precisa, beleza? Dá para você colocar aqui ele como 2, dá para colocar como 3, beleza? Quanto menor o valor, quanto mais próximo de zero, vamos pensar que o zero é o equilíbrio perfeito. Então, quando ele chega em zero, a sua simulação está perfeita, beleza? Agora, existem simulações em que esse número vai chegar muito próximo de zero. Existem simulações em que ele vai estar em 3, em 3,5, em 4, às vezes até mais do que isso, mas para aquela linha que você está estudando, a simulação já está pronta, beleza? Então, por exemplo, aqui no CO, normalmente essas primeiras camadas, elas ficam prontas mais rápido. Agora, se eu quero ver um CO com flat do BU, com reesteal do Big Blind, e eu quero ver a minha resposta do CO, isso daqui normalmente vai estar tudo bagunçado. E se eu for colocar para rodar agora, vocês vão ver que tem uma telinha que ela mostra esse CI aqui, esse CI, tá? Essa sigla. Então, na verdade, qual que é o valor que a gente teria que colocar nesse CI? Na verdade, depende de qual camada você está rodando na sua simulação. Quanto mais interna for a camada, mais samples a sua simulação tem que ter como um todo, até que ela chegue nessas camadas, até que o cálculo chegue nessas camadas mais internas, vezes o suficiente para que essas camadas fiquem boas também, beleza? Bom, então eu acabo não usando essa opção, eu acho que é muita complicação, beleza? Eu prefiro usar o fixed, o número pré-fixado de samples mesmo, beleza? Agora, qual vai ser esse número? Eu também não me guio pelo número de samples. Eu tenho um jeito próprio de ver se a simulação está
próxima de estar pronta ou não. Então eu vou mostrar para vocês na prática aqui. Vou colocar eu já tenho, na verdade, eu já tenho na minha cabeça mais ou menos quantas samples vai precisar. Eu já rodei literalmente centenas de simulações no Holding Resources. Lembrando que se vocês têm interesse em comprar o programa, eu tenho link para cupom de desconto aqui, beleza? Uma forma de apoiar o canal, uma forma de apoiar o time também, beleza? E se vocês realmente levam a sério a carreira de vocês, seja no Sitting Go, seja nos MTTs, e vocês pretendem entrar para um time no futuro, principalmente para o nosso time, né? Não para qualquer time, mas se você considera entrar para o nosso time no futuro, não compre o Holding Resources agora, porque dentro do time a gente tem uma facilidade muito maior do que o cupom de desconto, beleza? Então tem duas formas de vocês terem acesso ao programa de forma muito mais barata. Uma delas é dentro do time, a outra é pelo cupom que está aí embaixo na descrição, beleza? Bom, vamos lá então. Como eu estava dizendo, eu sei mais ou menos quantos samples eu vou precisar, batendo o olho aqui nas stacks, beleza? E aqui eu acredito que 1000 samples vai funcionar de uma maneira bem interessante. Eu sei que muitos de vocês colocam um número mais reduzido, porque vocês têm, de repente, um computador mais modesto, ou porque vocês não têm tanto tempo assim, né? Bom, a gente trata muito desses temas dentro do time. Eu tenho uma aula na biblioteca do time que fala sobre... Eu tenho uma aula dentro do time que fala sobre logística na produção desses conteúdos aqui, tá? A mesma logística que eu usava no estudo, ela está descrita, está bem colocada ali, tá? Então, existem estratégias que a gente pode fazer, mesmo se os nossos recursos são mais limitados, beleza? Se você vai fazer uma simulação mais complexa, acima de 30 bebês, é melhor que você deixe o computador rodando, vá fazer outras coisas, vá dormir, vá fazer qualquer outra coisa fora do computador, você volta horas depois e pega a tua simulação pronta, beleza? Do que você vir aqui e economizar no número de samples, porque aí a sua simulação ela vai estar muito distante do equilíbrio, ela vai estar meio aleatória, tá? Ela começa de uma forma meio aleatória, tá vendo? E não dá para se guiar por isso daqui, beleza? Vamos lá, eu vou colocar 1000 samples, vou ligar essa primeira opção aqui para dar uma limpada na visualização. Selected Subtree, sempre lembrar disso daqui, já está ali com o CO selecionado. Eu gosto de voltar aqui só para garantir, tá? Beleza. Olha só, ele vai mostrar aqui o CI. Na verdade, em simulações muito grandes, ele acaba não conseguindo mostrar, né? Aqui vocês vão perceber que ele está rodando bem rápido, porque o PC aqui é um pouco mais forte, né? Esse PC aqui é o PC do Crushers, tá? É o PC da firma. Olha só, esse CI ele já foi para 20.71. Mas quando eu vou ver aqui no CO, olha só, essa primeira camada, ele já me mostra alguma coisa. Percebe que ele não está tão distante assim de me mostrar uma resposta verdadeira, beleza? Eu vou pausar aqui essa simulação. Eu quero mostrar para vocês agora a técnica que eu uso para saber se essa simulação está boa ou não, beleza? Simplesmente isso. Eu vou colocar para rodar aqui, vou colocar de novo para rodar, vou desmarcar esse Reset Strategies, beleza? E ele está rodando, ok. Eu vou posicionar o mouse em uma mão, beleza? Aqui esse T8 Suited está com EV de 0, beleza? Eu vou esperar um pouquinho, ele ainda está com EV de 0. Na verdade, esse aqui ainda está parado. Vamos pegar uma outra mão, Dama 9 Suited 007. Eu posiciono o mouse e fico vendo o EV, saio, fico vendo o EV, tá? Nesse caso aqui, os EVs eles estão estagnados. Eu não sei se dá para vocês verem aí na tela de vocês, mas o EV de Raise está em 007. Eu tiro o mouse, espero um pouco, ele ainda está em 007, beleza? Isso significa o quê, galera? Vamos lá. Quando você coloca a sua mão aqui para rodar, na verdade, antes de colocar para rodar, antes dessa tela aqui, ele vai mostrar de uma forma meio aleatória, beleza?
E aí os EVs, eles vão estar todos bagunçados. Conforme o solver vai trabalhando mais e mais simulações, esse EV, ele vai, às vezes ele vai se aproximando gradativamente do EV que ele vai ficar, do EV que é o EV verdadeiro dele. Às vezes ele faz um movimento de pêndulo. Por exemplo, esse EV do Dama 9 Suited com 007, às vezes ele vai partir de 0, aí ele vai para 0,15, aí ele desce para 0,03, aí ele sobe para 0,12, aí ele desce para 0,05, aí ele vai para 0,09, então ele fica indo e voltando e ele vai afunilando até ficar estagnado naquele que vai ser o EV propriamente da mão. Às vezes esse EV vai descendo, vai subindo. Ou vai descendo ou vai subindo, beleza? Eu vou fazer uma alteração bem de leve aqui, tá? No range do Big Blind. Vou colocar um node lock que eu não acho muito extremo, não, que eu acho até relativamente comum, que é dos nossos oponentes defendendo a mão em excesso em ICM e também reestilando pouco, beleza? Pensando que é um vilão basicamente passivo e calling station e que não entende muito bem de ICM, então ele acaba defendendo algumas mãos em call em excesso, beleza? O fold total aqui estava em 45, agora foi para 32. E eu fiz um node lock que não é tão extremo assim, beleza? Mas coloquei ele com mais overfold. Agora nós vamos poder ver na prática o nosso EV se movimentando. Olha só. Então aqui, como eu quero calcular de novo os meus EVs aqui no CO, eu vou precisar selecionar o CO e vou colocar aqui Selected Subtree. Se eu quisesse ver apenas a minha resposta contra o reesteal do Big Blind, então eu poderia vir aqui embaixo nessa linha de resposta do CO. Não é o nosso caso. Nosso caso aqui é o Open do CO. Agora eu vou colocar o Reset Strategies e não vou colocar Reset Regret. Beleza? Vamos lá então, deixa ele rodando. E vamos lá, o nosso Dama 9 Suited, EV007, tá? EV007 ainda, né? Deixa eu só conferir se estava Selected Subtree. Ó, EV007 mais o EV de 008, o EV de chove, parece que ele está aumentando, beleza? Vamos pegar uma outra mão aqui, o nosso ICE 4 002. Beleza, bom, aqui galera, o que acontece? Dependendo da complexidade da nossa simulação, ou principalmente dependendo da complexidade do escopo da nossa simulação, que nesse caso, ele é isso daqui, ó. Eu estou rodando do CO para baixo, tá? Então ele não vai pegar só as interações do CO, mas vai pegar essas outras interações aqui, beleza? Então ele vai dividir todo esse poder de processamento em todas essas posições e o nosso progresso aqui ele vai ser bem lento, beleza? Mas olha só, o EV do Dama 9 Suited 009, beleza? EV de 009, ou seja, esse EV está se movimentando. Se antes estava 007 e agora está 009, ele está se movimentando. Ou seja, minha simulação ainda não está pronta. Eu coloquei 1000 samples, ela já está aqui pela metade, tá? Ele está em 009, beleza? A gente deve ter esperado mais ou menos 1 minuto aqui, enquanto eu falava de outras coisas, né? E o EV subiu 2 pontos. O 004, eu não lembro quanto que ele estava, mas era mais do que isso. Agora ele está em 001, beleza? Bom, enquanto você deixa a sua simulação 4 minutos, por exemplo, 4 minutos acho que é um bom número de referência. Se você deixa ela 4 minutos e você volta aqui e o seu EV ele mudou, nesse caso ele mudou, 008, tá? Ou seja, a simulação ainda não está pronta. Mas no caso do Dama 9 Suited, a gente tem um ponto positivo, que é o seguinte, ele estava em 007, ele foi para 009 e voltou para 008. Então, qual direção ele está fazendo? Ele está fazendo um pêndulo. Na verdade, ele não tem uma direção fixa. Ele não está subindo. Ele foi e voltou. Ele partiu de 007, foi para 009 e corrigiu para 008. Então, é muito provável que o EV dele esteja entre 008, 007 ou 009. Beleza? É difícil que ele volte para o 10 agora. Beleza? Porque quanto mais o tempo passa, mais próximo ele chega do resultado final. Então, meio que não existe ele partir de 007
ir para 009, descer para 008 e depois voltar para um número superior a 009. Quando ele faz esse movimento de pêndulo, cada movimento ele vai se aproximar ainda mais do centro, beleza? Então aqui eu posso dizer que essa simulação, ó, agora ele desceu de volta para o 007. Então, na verdade, ele vai ficar dentro desse escopo de 007 a 009, e aí eu é que tenho que decidir se está valendo para mim, se a simulação está precisa o suficiente, e para mim está, beleza? Então a gente basicamente vai acompanhando esses EVs até que esses EVs fiquem bastante tempo estáticos. Quando eles estão estáticos há bastante tempo, significa que a simulação provavelmente já está pronta, beleza? Uma coisa importante, galera, se você posiciona o mouse, ele está mostrando um EVX, um EV de 7, por exemplo. Aí você tira o mouse, espera 10 segundos, coloca aqui, ele pulou para 14. Ele teve uma diferença muito grande. Aí você parou, você tirou o mouse, sempre tira o mouse e depois posiciona de novo. Aí ele foi para um número mais alto ainda. Você percebe que ele está se movimentando muito rápido, demora pouco tempo para esse EV mudar, e ele vai para valores muito diferentes, significa o quê? A distância está muito grande, beleza? Imagine em distância geográfica mesmo, imagina que o seu EV, na verdade imagina que o equilíbrio, ele é um ponto no mapa, tá? E aí, se você parte de 500 km de distância, né, você vai ter, a cada período de tempo que você for analisar, você vai ver uma diferença de distância de 10 km, 15 km, 50 km. Agora, se a distância for 1 metro, a cada fração de tempo que você for observar, essa distância vai ter diminuído 15 centímetros, 20 centímetros, beleza? Então, é assim que a gente vai saber se a nossa simulação ela está mais próxima ou mais distante de estar pronta, de estar próxima do equilíbrio, beleza? E aí vocês percebem que usando essa técnica, o número de samples ele fica obsoleto, não é? Porque inicialmente eu coloquei 1000 samples, mas às vezes eu vou colocar 1000 samples e não vai ter chegado nem na metade e o EV já vai estar estático. Isso é meio imprevisível, sabe? Então eu prefiro ficar aqui observando o EV e normalmente eu pego mãos de borda. As mãos de borda elas são muito sensíveis. Então essas mãos próximas da borda, eu pego elas aqui, escolho uma mão e fico acompanhando essa mão até que essa mão fique estática por bastante tempo. Beleza? Sempre lembrando que em um escopo mais complexo ou mais amplo, quando tem muitas posições envolvidas, como tem aqui, sempre a posição selecionada você vai rodar com o Selected Subtree, daqui para baixo ele está calculando tudo. Então nós estamos falando de quase metade, na verdade metade de todas as interações possíveis da mesa ele está calculando. Então não é pouca coisa, beleza? Também vale lembrar para vocês que quanto mais próximo do Big Blind, mais leve vai ficar a sua simulação. E se você for rodar do UTG com o Selected Subtree, ele vai rodar daqui para baixo, ou seja, vai rodar tudo. Beleza? O que dá para a gente tirar de conclusão a respeito disso? Quanto mais próximo do UTG a sua posição estiver, mais próximo de rodar a simulação inteira você vai estar. Beleza? Então eu não recomendo que vocês fiquem rodando simulações muito complexas de mesa toda. Foquem nas situações de CM, situações de tree-handed, situações de bolha, pré-bolha, etc. Situações early game, vocês vão precisar de uma máquina muito potente como essa aqui, que tem 100 e tantos de memória RAM, que consegue rodar o 9max inteiro com 50 blinds, por exemplo, desde o TG, beleza? Mas para isso, cara, a gente tem simulações aqui, olha só, a gente tem simulações que são completas, tá? Que tem todas as interações e tudo isso daqui eu deixei rodando dias, tá? Cada simulação dessa tem pelo menos 200 horas, 200 não, pelo menos 100 horas em que ela ficou rodando. E mesmo assim, quando a gente pega um flat do EP contra o TG, olha só, ele ainda tem frequências quebradas. Essa simulação, quando está cheia de frequências quebradas, significa que provavelmente ela precisa de mais samples, beleza? Então, não fiquem tentando rodar situações muito complexas, porque vocês precisariam de um computador muito potente e vocês vão precisar de muitas horas
rodando isso. Se você pega uma simulação complexa, com mesa cheia, com 30 bebês, por exemplo, e você deixa rodando 2, 3 horas, você só vai ter segurança nessas camadas, nessas primeiras camadas do seu range. Open raise, tá? Por exemplo. É basicamente open raise. Quando chega no flat, quando chega numa defesa de big blind, tá? Essa aqui ainda tá boa. Mas você vai ver que vai ter um flat three-way, por exemplo. Olha só, temos o flat do SB e depois o flat do big. Olha só, eu tenho uma fatiazinha branca aqui, ó, no meio da minha simulação, basicamente. Aqui tem uma linha branca, ó, tá? Isso daqui não é para acontecer, ó. Essas frequências aqui no meio do range não é para acontecer, beleza? Um range que está bem runado, que está runado com bastante samples, ele é mais próximo disso daqui. Só as bordas têm frequência de fold, beleza? Se alguma mão para dentro do range tiver frequência de fold, então com certeza seu range precisa de mais samples, beleza? E aqui mostrei para vocês uma simulação bem completa, mas que ainda falta samples, beleza? E aqui ela vai precisar, provavelmente ela vai precisar de muitas horas ainda para ficar perfeita, beleza? Bom, galera, então é isso. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas é uma técnica que eu espero que ajude vocês no estudo, beleza? E lembrando, né, que a gente tem o time tá a todo vapor, inscrições abertas, etc. Tem o Instagram do time, vocês podem conferir, a gente sempre coloca algumas dicas, contratamos uma empresa de marketing para fazer isso, para poder entregar toda semana algum conteúdo de qualidade no Instagram, alguma coisa que saia daquela coisa genérica, né? Então, faça um bom proveito aí, todos os links estão na descrição, curta o vídeo, se inscreve aí, tudo isso aí que vocês já estão sabendo, beleza? Então é isso, galera, valeu, até a próxima.